Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um tema controverso, mais um tema daqueles que tiram o sono, mas tira o sono daqueles que não se preparam. Tira o sono de quem fez o ensino fundamental e o ensino médio de qualquer jeito. Tira o sono de quem perde a cabeça. Que não é o seu caso, que eu sei. Aqui é justamente o não perca a cabeça. Qual é o tema de hoje? Segure aí. Por enquanto, meu diretor, por favor, aquela vinheta. Hoje são duas coisas numa só. Aquilo que eu digo, matemática é tão bonita que são duas coisas numa só. Tem que dar uma acordada na caneta. Nós teremos equações e funções de primeiro grau. Primeira coisa, o que é equação? Eu já apontei isso um quintilhão de vezes, não vou contar de novo. Equa quer dizer igual. Equa, igual. Então, quando você era pequeno, se dizia assim: 11 é igual a 7 mais 4. E é verdade. 7, 8, 9, 10, 11. Verdade. Então, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Muito bem. Isso aqui é uma equação. Só que, na verdade, não é bem uma equação. Embora os dois lados estejam iguais, eu não tenho nenhum valor que eu não conheça. Eu conheço 11, conheço 7 e conheço 4. Então, conheço todo mundo. Quando é equação? Quando é isso aqui. Fazem outra cor para ficar bonitinho. Caiu a caneta, desculpe, caiu a caneta aqui. Ao vivo, não tem essa frescura. Caiu a caneta aqui. 7 mais x. Agora é uma equação. Eu quero saber de todos os valores da Terra, ou seja, nós vimos esses dias, de todos os valores reais que tem no universo, ou, sendo mais abrangente, de todos os valores complexos que tem no mundo, qual o valor de x que eu coloco aqui que irá satisfazer essa equação? Então a grande pergunta é: quem é esse x? Então, primeira coisa, eu sempre recomendo: o que tem x vai para um lado, o que não tem x vai para o outro. A boa prática diz o seguinte: põe o x do lado esquerdo e tudo que não tem x, põe do lado direito. Então, primeira coisa, o x está junto com o 7, somando, está do lado de lá. E 11 está do lado de cá. Então o que se faz? Muda todo mundo de lado. Quando se muda todo mundo de lado ao mesmo tempo, o sinal não se altera. Então, 7 mais x é igual a 11. Mudei todo mundo de lado. Bom, o x já está aqui, mas tem o 7 atrapalhando. Então deixa o x sozinho. O 11 estava lá, continua lá. Não dá para ver, mas na frente do 7 tem um sinal de mais, dizendo que ele é positivo. Então, se ele é positivo desse lado, quando passa para lá, vira negativo. Olha aqui, 11 menos 7, 4. E é verdade. Se você colocar o 4 no lugar do x, 7 mais 4, 11, 11 igual a 11. Ah, isso é equação. Ué, e não era para ser? Então eu vou dizer de novo: o culpado por você não entender essas coisas até hoje, esteve aqui na frente, lá na sua sala de aula, de 5º ao 9º ano e depois no 1º, 2º e 3º anos do ensino médio também. Então aquilo que eu falo não é culpa exclusivamente sua. Você às vezes não prestou atenção, ou sei lá, estava fazendo outras coisas da vida, brincando no telefone, como eu vejo muitos adultos fazendo enquanto eu fico berrando lá na frente, mas a culpa não é exclusivamente sua. O cara que esteve aqui não o incentivou e talvez não tenha nem ensinado direito, certo? Então, equação é isso. Então, vamos lá de novo. Vamos ver se a gente entendeu. Se a banca lhes disser, ou lhes perguntar, 2x mais 3 igual a menos 5. Pergunta é: qual é o número que eu tenho que colocar no lugar do x? Ou seja, tem alguém que se eu colocar ali, os lados vão ficar iguais. A pergunta: quem é esse cara? Então, aquela velha frase: o x já está aqui, continua aqui. O 5 está lá, negativo, continua lá. Olha a nossa técnica. O 13 está aqui, mas está positivo. Quando muda de sinal, de lado, desculpe, muda de sinal também. Fica negativo.
2x será menos 5 menos 3, menos 8. Mas engraçado, eu não quero 2x, eu quero 1x só. Como eu tenho o dobro de x, eu faço esse 2 e para o outro lado lá. Só que ele passa dividindo, não vai subtrair, não vai colocar x igual a menos 8 menos 2, que eu já vi várias vezes. A pessoa acha que o 2 está aqui na frente, estamos somando com o x, não, ele está multiplicando o x, certo? Então tem que dividir. Portanto, menos 4. Será que funciona? Vamos ver. Coloca o menos 4 no lugar do x. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Perfeito. Certo? Muito bem. Então, resolvemos. Isso é uma equação tranquila. Eu vou insistir mais uma. X mais 2 igual a x menos 3. A frase que eu digo é a seguinte. Eu vou repetir lá. O que tem x vai para um lado, o que não tem x vai para o outro. X está aqui, continua aqui. Esse x que estava aqui tem um sinal positivo na frente. Então ele vem para cá, negativo, fica menos x. Menos 3 estava lá, já continua lá. O mais 2 passa para lá, menos 2. X menos x, 0. Menos 3, menos 2, menos 5. Opa! Ué! Quando que o 0 é igual a menos 5? Isso aqui não acontece nunca. O 0 nunca vai ser igual a menos 5. Então, não existe nenhum valor de x. Ou seja, é uma equação que nunca vai ser resolvida. Eu posso colocar o que eu quiser lá, qualquer número que nunca vai resolver. Se eu colocar 0, 2 igual a menos 3, não funciona. Colocar 1, 2 mais 1, 3, 1 menos 3, menos 2, não funciona. Colocar 7 é negativo. Menos 7 mais 2, menos 5. Menos 7 menos 3, menos 10. Os dois não são iguais. Então, não existe nenhum x. Não dá para resolver. Não é uma equação. Mas como é que você sabe isso só de olhar? Então, vamos colocar de novo. X mais 2 igual a x menos 3. E daí você pode já desenvolver uma técnica. Quando você tem dos dois lados o mesmo valor com o mesmo sinal, você pode arrancar fora. Você tem x positivo aqui, tem x positivo aqui. 2 igual a menos 3. Isso aqui é falso. 2 nunca vai ser igual a menos 3. Então, não existe. Isso aqui corrobora a nossa ideia. Não existe um valor de x que resolva isso. Certo? Ah, então eu posso fazer isso sempre? Claro que pode. Ó, que coisa bacana. X menos 2x mais 3 será 4 menos 2x. Em vez de ficar passando os x para lá e para cá, primeiro observe, tem alguém que está dos dois lados? X está aqui sozinho, aqui não tem. Menos 2x tem aqui, tem aqui. Entendeu a técnica? Você pode fazer isso com qualquer coisa que esteja dos dois lados. Portanto, o x mais 3 será 4. X tem que ficar sozinho do lado esquerdo. 4 estava lá, continua lá. O 3 passa a ser negativo. Portanto, o x é 1. Entendeu a ideia? Então, tudo que tiver de um lado e do outro com o mesmo sinal, por favor, com o mesmo sinal, você pode arrancar fora. Quando que não dá para arrancar? Aqui. Se você tiver algo assim, x mais 2 igual a menos x menos 3, você não pode arrancar esse x com menos x. Por quê? Aqui ele é mais x, desse lado é menos. Quando ele passar para cá, ele vai somar junto com x. Vai ficar x mais x será menos 3, menos 2. 2x será menos 5, portanto, x será menos 5 meios. Então, cuide. Quando tem x positivo aqui e negativo aqui, não dá para cortar. Só dá para cortar se ambos forem positivos ou se ambos forem negativos. Claro para todos? Tudo bem. Então, isso é equação. Quando é função? A outra pergunta, por que ela é do primeiro grau? Por uma questão, o x não tem expoente. Quando não tem,
você leva em consideração que tem um aqui em cima escondido. Então, se ele é 1, ele é do primeiro grau. Certo? Então, isso é a equação. Quando é função, e aí que a coisa começa a ficar difícil, aí que a matemática mostra que veio. Ela passa a ser função quando eu digo assim, y é f de x. Esse f é justamente f de função. Então quer dizer que se este cara variar, este cara vai variar também. Então qualquer variação de x vai implicar na variação de y também. Por isso que é um em função do outro. Por isso que as pessoas dizem, esse carro aqui faz 10 km por litro. Se eu colocar 1 litro, faz 10 km. Se eu colocar 2, faz 20. Se eu colocar 3, faz 30. Se eu colocar 0, não faz nada. Entendeu a ideia? Então ele é a distância percorrível, e do ponto de vista potencialmente percorrível, é função da quantidade de combustível que eu colocar lá. Claro para todos? É que nem lá naquele exemplo anterior, nós falamos lá do forno que faz 15 pães por hora. Cada hora eu tenho 15 pães, então 10 horas serão 150 pães, entendeu? Então o número de pães será a função do número de horas. A letra tanto faz, então aqui pode ser A é função de C, ou, por exemplo, Rho, letra grega, é função de Psi. Então letra tanto faz, X, Y, A, alfa, beta, gama, epsilon, tanto faz, letra é letra, certo? Tudo bem. Então quando você diz assim, y igual a x mais 1. Primeira coisa, o y será a função de x, porque quando esse cara varia, o y acompanha. Então, como é que você resolve isso? Primeira coisa, você faz uma tabela com valores de x e de y. Só que valores de x eu coloco? Qualquer um. Por isso que ele se chama x, para você chutar. Horrível esse trocadilho, mas nunca mais esquece. O x você chuta e o y você calcula. Claro, vamos usar de bom senso. Então você coloca menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, por exemplo, para ver o que acontece. Se eu colocar x igual a menos 2, eu vou ter menos 2 mais 1, que dá menos 1. Muito bem. Se eu colocar o x igual a menos 1, fica menos 1 mais 1, que dá 0. Se eu colocar o próprio 0, 0 mais 1 é 1. Essa pausa é para o editor, porque os imbecis da moto do escapamento aberto continuam passando aqui. Se eu colocar 1 positivo, 1 mais 1, 2. E se eu colocar 2 positivo, 2 mais 1, 3. Então você veja que, à medida que o x vai crescendo, o y vai crescendo também. Certo? Então a gente pode dizer que isso é uma função de x. Y é função de x. Claro para todos isso? Muito bem? Muito bem. Agora eu vou contar um grande segredo para os senhores. E é um segredo que a banca às vezes faz com que você fique pensando. E o pior, fique pensando depois da prova. Que não adianta mais nada, né? Tem que pensar antes de fazer a prova. E durante, não depois. Se a banca disser o seguinte, y igual a 2x menos 4, é função? Claro que é. Porque se o x varia, o y varia junto. Muito bem. Se a banca apresentar y igual a menos x mais 2 é função? Claro que é. Só que olha que bonitinho. Não dá para ver, mas tem um mais na frente do primeiro exemplo. Tem um mais aqui. Quando esse valor que multiplica o x é positivo, essa função cresce. Quanto maior o x, maior o y também, certo? No segundo caso, tem um menos na frente. Então, quanto maior o x, mais cai o y. Então, essa função é chamada decrescente. Agora, se a banca lhes mostrar algo assim, y igual a 6, simplesmente y igual a 6, não... E agora, não tem x? Exatamente, não tem x. Então, isso aqui é uma constante. Vai valer 6 sempre. Claro para todos? Então, função crescente, porque esse cara é positivo.
função decrescente, porque esse cara é negativo, e função constante, porque o valor não depende de x. Claro para todo mundo isso? Tranquilo? Agora eu vou poder contar algumas coisas. Então o assunto é função de primeiro grau. Vou mostrar o padrão dessa função. Ela é sempre assim. Y igual a ax mais b. O padrão da função é sempre esse. Ax mais b. A, esse cara aqui, é chamado coeficiente angular. Então o cara que multiplica o x é o coeficiente angular. O b, que é o valor que está sozinho, já que ele está sozinho, se chama termo independente, porque ele independe do x. Claro para todos isso? Então eu vou insistir nessa frase. A função é chamada primeiro grau porque o expoente do x é 1. Certo? O expoente do x é 1. Outra coisa que tem que saber, o gráfico disso é uma reta. O gráfico disso é sempre uma reta. Só que eu preciso contar algumas coisas. Então primeiro olhe bem para a cara dele. Ax mais b. Sempre nesse formato, ax mais b. Só que nós temos 3 situações. Agora podemos contar alguns segredos para os senhores. Quando A, aquele do ax mais b, for maior do que 0, a função é crescente. Ou seja, quando ele é positivo, a função é crescente. Quando A é menor do que 0, a função é dita decrescente. Quando A é o próprio 0, ou seja, não tem o x, é só y igual a qualquer coisa, ela é dita constante. Então olha que simples. Quando A é positivo, ela é crescente. Quando A é negativo, ela é decrescente. E quando A é 0, ela é constante. O que eu digo em sala de aula, para nunca mais esquecer? Quando A é positivo, ela faz pá, porque está crescendo, pá, crescendo, pá, para cima, para o alto e avante. Quando A é negativo, ela está decrescendo, então ela faz pu, entendeu? Vai para baixo. Pu. Claro para todos? E quando não tem o A, ou seja, quando o x desapareceu, ela sempre é o mesmo valor, ou seja, ela... Claro para todos? Então lá, A positivo, pá! A negativo, pu! A constante. A constante não, A igual a 0. Certo? Muito bem. Nós temos algumas particularidades aqui. A reta, pode ver, é sempre uma reta, hein? Sempre corta no ponto igual a B. Sempre. Sempre corta no ponto igual a B. Sempre. Mas que B? Lá do AX mais B. Ah, aquele B. Sim, que outro você conhecia. Então, quando a função é AX mais B, esse B aqui é esse e é esse também. Certo? Claro para todos? Não tem como errar. Então, aquilo que eu falo, equação de primeiro grau é uma coisa bacana, mas lá na frente você vai resolver exercícios que envolvam esses critérios aqui. Outra coisa, só para terminar, por que ele é chamado coeficiente angular? Porque ele justamente determina a tangente do ângulo θ. O A, este A aqui, é a tangente do ângulo θ, que é o que a curva faz, ou a reta nesse caso, faz com o eixo x. Claro para todos isso? Muito bem. Então dá uma descansada, respire profundamente, aguarde o 5º bloco, porque eu vou dar uma descansada daqui a pouco, ou seja, daqui a 5, 10, 20 minutos, 3 dias, 1 mês, 2 anos e meio, 4 décadas, eu voltarei. Enquanto isso, por favor, não perca a cabeça. Grande abraço, fui!